As funções mais simples de um cambono é quando vai incorporar a entidade. Você está cambonando um médium, uma médium, né? Um homem ou uma mulher, que vai incorporar a entidade. Então uma das funções de cambono é ficar próximo do médium, ajudar na incorporação. Às vezes alguns têm uma incorporação mais brusca, né? No momento que incorpora, pode ser que tal balanço vai ficar ali para que o aparelho, o médium, não caia no momento da incorporação, no momento dessa chegada de energia da entidade ali que acopla no perispírito, nessa conexão. Obrigado, Mônica. Nessa conexão da entidade com os nossos corpos sutis, às vezes pode dar um choque vibratório ali e a gente dá uma balançada, tal. Uns são mais, outros são menos. E as funções que a gente já conhece, né? Depois que incorpora, é ir lá assistir a entidade, dar assistência à entidade. Precisa de um charuto, precisa de um cigarro, precisa de uma bebida, de uma água, precisa de uma vela. Às vezes, a incorporação de um preto velho, abaixar, ajudar a levantar o preto velho, tudo isso é função de cambono, está ali dando uma assistência para a entidade. E durante o decorrer da gira, a mesma coisa, vai lá buscar os elementos necessários que a entidade vai precisar: pemba, charuto, água, bebida, vela, enfim, tudo que a entidade precisar. Isso é uma função de cambono. Bom, essas daí são as funções que a gente já conhece. Tem mais função cambone. Cambone, ele, como eu falei, existem cambones que podem incorporar e cambones que não vão incorporar porque não tem a mediunidade de incorporação, ou tem uma mediunidade de incorporação muito sutil, muito leve, mas que não fixa durante o trabalho todo. Para a gente ser um médium de trabalho, a gente tem que passar por um desenvolvimento mediúnico para que essa mediunidade de incorporação se firme ao longo do tempo e a gente consiga se sustentar incorporado com a entidade por horas, às vezes por 2, por 3, por 4 horas incorporado, trabalhando no atendimento de caridade para consulência. E tem gente que não consegue manter essa conexão, essa vibração da incorporação por um longo tempo. Então essas pessoas não podem assim se dedicar e ser exímios, é assim que fala? Acho que é. Exímios cambones, excelentes cambones, maravilhosos cambones e cambonas. E às vezes tem pessoas que ficam meio que entristecidas e não querem isso, e aí ficam relutando: não, eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Para com isso. A espiritualidade é sábia e sabe o que você precisa e aonde você vai ser melhor. Então, se isso está acontecendo com você, respira, se solte e aceite. Seja cambone e seja o melhor cambone. Eu vou explicar uma coisinha aqui bem legal. Quando a entidade já acabou todos os seus rituais de início e de chegada, já se preparou e está pronto para atender o consulente que vai vir ali ter o aconselhamento espiritual, o cambono é uma peça fundamental para essa energia, para essa força, para essa vibração por consulente. O cambono não tem que ficar só ali do lado escutando a conversa alheia. Na verdade nem é para escutar, né? Mas tem cambono que fique. Isso aí não é uma função de cambono. O cambono fica ali do lado, normalmente em terreiros da entidade, e vai assistindo a entidade no que ela precisa. E existem algumas tradições que o cambono fica atrás do consulente, vibrando o tempo todo, com as mãos espalmadas assim, mandando energia, vitalizando energia, principalmente quando o caboclo ou a cabocla ou a entidade que for, baiano, preto velho, pombagira, exu, marinheiro, cangaceiro, enfim, qualquer entidade, cigano, fazer ali o passe magnético para poder dar o aconselhamento. Nesse momento é muito importante a função de cambono, que essa função é vibração, é vibratória, uma energia vibratória que vai se conectar com a energia da entidade que está incorporada no médio de trabalho, junto com a entidade do cambono, porque o cambono também tem uma entidade, não é porque ele não incorpora que ele não tem a entidade que trabalha junto com ele ali no terreiro, gente, né? Tem.
e vai passar essa energia, essa vibração, essa conexão vai ser feita e o passe mediúnico vai ser com muito mais qualidade. Vai ter ali uma vibração dupla, sabe? Vai ter ali uma força energética maravilhosa. Então quando Cambono e Cambona, quando Cambones entendem essa função, que eles são também que eles são também, me fugiu a palavra, que eles são também um aparelho, que eles são um instrumento, isso que eu queria falar, que eles são um instrumento da espiritualidade para também trabalhar e emanar toda a luz divina, toda a força que as entidades deles estão ali presentes, e aí sim ele consegue dar valor e dar força para essa função de Cambone, e aí ele vai trazer uma grande energia para o momento da gira, para o momento de um trabalho de Umbanda, que é o aconselhamento espiritual, né? Que é o ponto fundamental, o ponto foco de uma gira de Umbanda, que é o aconselhamento espiritual. E aí vai estar toda essa força, já pensou? Aí vai estar o médium com sua energia concentrada, a entidade incorporada no médium, o Cambone com a sua energia, com seu pensamento positivo, emanando irradiação para o consulente que está aqui no meio. Imagine que eu que sou o consulente, né? Estou de frente para o caboclo. Então tem o caboclo incorporado no médium, a entidade do Cambone, mais o Cambone emanando energia para mim como consulente. Olha que maravilha! Isso é lindo, é maravilhoso. Então essa função de Cambone tem que ser olhada de uma outra maneira. E a gente precisa passar por essa função, né? Para que a gente aprenda. Eu no começo, lá atrás eu fui Cambone. Quando eu precisei sair da casa, que eu iniciei na Umbanda e vim para outra casa, que foi o templo do Cacique Pena Branca, eu voltei e eu fiz de novo todos os passos necessários. Eu fui Cambone outra vez, até chegar no momento que eu tive autorização de poder trabalhar como médium de trabalho. Então, eu acho que isso é tudo uma riqueza de conhecimento, só engrandece a gente, né? Então, essa é outra função. Outra função de Cambone, quando o Cambone é exclusivo, tem casas. Na verdade, hoje, eu acho que são poucas as casas que tem Cambone exclusivo para cada entidade, são poucas. Por quê? Eu acho que por dois motivos. Isso é o meu modo de pensar, tá? Não é uma regra, né? Porque nada na Umbanda, como a Mônica gosta de falar, é uma receita de bolo, né? Que está pronta para a gente poder fazer, para a gente poder só ir lá, misturar tudo e colocar no forno, e aí pronto, saiu a Umbanda prontinha e todo terreiro faz igual. Não é assim, né? Mas hoje em dia existe uma escassez de Cambone nos terreiros. Eu acredito que é porque muitos não sabem essa maravilha dessa função de Cambone, todas as bênçãos, todos os aprendizados, o conhecimento que você vai ter como sendo Cambone. E outra porque pais e mães de santos, isso é um pensamento meu, não tem pulso firme de falar, não, tem que passar por essa função, pelo menos por um tempo, para poder seguir adiante, né? Uma regra da casa. E aí a gente acha, como a Mônica está falando para mim de longe aqui, que ela está lá cuidando da minha sogra, quando a gente quando está no terreiro, está chegando no terreiro, a gente só acha que está trabalhando e acha que está fazendo alguma coisa quando você está incorporado. E não é assim, eu já expliquei aqui. Cambone tem as suas entidades, mesmo que não incorpore, que não seja médium de incorporação, que não tenha isso, uma sensibilidade maior, ele está trabalhando, ele está ali doando energia e usando. As entidades estão usando desse instrumento, desse aparelho que é o Cambone, para poder doar. Sem contar no ectoplasma, né, que a gente libera quando a gente está em transe mediúnico, quando a gente está em pensamento, quando a gente está em meditação, ali, quando a gente está no passe mediúnico, vibrando, a gente está ali num transe, mesmo que momentâneo, mas a gente está doando ectoplasma, está dando energia positiva para o trabalho no geral, não só para aquele trabalho ali que está sendo feito. Então é muito isso. Agora,
Então a gente tem, vou voltar lá no assunto, dizer um pouquinho. A gente tem uma escassez de cambone. Mas se a casa consegue ter, vamos supor, tem 5 médiums de trabalho, mais o pai e a mãe de santo. Então são 7 médiums trabalhando, certo? 5 médiums de trabalho, mais o pai e a mãe de santo, são 7 médiums trabalhando. Ótimo. Então eu teria que ter 7 cambones. É difícil, mas se tiver, fica assim, de uma maneira, de uma conexão maravilhosa. Quando eu comecei na Umbanda, eu comecei em Campinas com um terreiro que eu ia, chamava Tenda de Umbanda São Benedito, lá em Campinas com a minha mãe. E lá eu via isso, lá todos os médiuns de trabalho tinham os seus cambones. Não mudavam. Uma ou outra vez quando o cambone precisava faltar, então um cambone ali cambonava 2 entidades. Quebrava o galho ali porque o outro cambone precisou faltar. E aí o que acontece? A sintonia do médium e do cambone, do médium de trabalho e do cambone, mais as entidades, mesmo que o cambone não incorpore, ele tem a entidade dele. E a entidade que incorpora o médium de trabalho se fundem numa sintonia tão grande, que acontecem coisas que a gente, assim, só vendo para querer. Existe um tipo de mediunidade que chama xenoglossia, que é entender línguas diferentes da nossa, que é entender a maneira de falar sem que a gente fale aquela língua. O caboclo, a cabocla, às vezes o preto velho, eles falam uma língua raiz dele na Umbanda. O caboclo deve falar ali em Tupi-Guarani ou alguma outra língua indígena, ou às vezes um caboclo pode falar alguma coisa em Yorubá, a gente não entender. O preto velho fala bastante, tem muitos pretos velhos que falam em Yorubá, não sempre, mas tem algumas palavras. Enfim, nessa casa que eu comecei, no templo de Umbanda São Benedito, tinha um médium específico, que não falava nada em português. Ele só falava na língua raiz das entidades. As entidades incorporavam e ele só falava na língua raiz das entidades, consultava dessa maneira. E o cambono dele entendia o que ele falava e era um tradutor do aconselhamento pessoal pro consulente. Você imaginou que coisa, que sintonia, que vibração, que energia, que fusão de energia, de vibração que esse cambono, esse médium e as entidades tinham para isso acontecer? Quando o cambono precisava faltar, o médium não trabalhava. O médium ia ser cambono de outra entidade, porque não tem como, outro cambono não daria certo com ele. Então, quando acontece isso de uma casa poder ter um cambono exclusivo, as coisas vão ficando tão sintonizadas que quando um cambono está fazendo um passe, quando um caboclo está fazendo um passe e fala lá alguma coisa na língua raiz, o cambono automaticamente entende que ele precisa de uma pemba, que ele precisa de uma vela, que ele precisa de um copo de água, que ele precisa de um copinho de marafo. Entende, simplesmente entende, vai lá e busca e traz sem o caboclo nem pedir. Mas isso é sintonia de vibração, isso é força, né, energética da espiritualidade sintonizando ali os dois que trabalham.